maneira você lida com os seus piores sentimentos? Cultivar emoções ruins pode ser prejudicial não só para a sua saúde mental, mas também pode provocar doenças. Para falar sobre esse assunto, convidamos a psicóloga Eni Peniche, o endocrinologista Álvaro Afonso e a deputada Graça Pereira. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Parlamento com Deus. Psicóloga Eni Peniche, queria começar com a senhora, já que a senhora, pela sua função, lida com isso diariamente. Quais são os piores sentimentos que fazem parte do cotidiano das pessoas e que as pessoas ficam remoendo, não conseguem se libertar dessas coisas? Bom, piores sentimentos, listar, né, fica até meio complicado, mas existe todo um complexo. Por exemplo, se a pessoa vive no dia a dia com problemas financeiros ou com problemas na justiça, que a coisa não acontece e tal, vem aquela sensação de sentimento de injustiça, que vai gerar o quê? Angústia. Se essa pessoa se volta muito para o seu passado, ela torna-se refém da depressão. Se ela fica muito presa à ansiedade dos ICs, né? ICs, ela fica presa na ansiedade. Então, essa questão da raiva, do sentimento de injustiça, dessa angústia, a tristeza. O doutor Álvaro até vai falar depois melhor disso. Eu não sei o que é melhor, sentir tristeza ou raiva. Eu acho que raiva, pelo menos, é um combustível, né, que impulsiona, de repente, uma mudança de vida. Agora, a tristeza, ela tende a levar a pessoa para o isolamento. E talvez seja mais difícil da pessoa reagir. Mas o sentimento, por exemplo, a senhora falou da raiva. A raiva não é um sentimento que muitas vezes você explode, fala aquilo no momento e aí acabou o assunto, é uma situação. E se a pessoa cultiva aquilo, não expõe o que ela está sentindo ou prefere reverter aquilo numa vingança, num outro tipo de ação destrutiva, aí fica muito pior. Né? Aí a gente entra no campo do ressentimento, ressentir. Sentir várias vezes a mesma coisa. Qualquer coisa, qualquer agente estressor externo, interno, qualquer coisa que lembre aquela pessoa daquele evento, daquela sensação, ela ressente, ela sente novamente aquilo e ela vai acumulando, e quanto mais ela repete, mais sente, vai se tornar rastros neuronais, que se transforma em substância neuroquímica e, consequentemente, traz um dano muito grande para a fisiologia do corpo. E com isso ela adoece. É um circuito, exatamente. Haja saúde para lidar com tudo isso, né? Muitas vezes a doença vem por conta de sentimentos que são guardados dentro da pessoa. Não há o gerenciamento dos pensamentos. Se até a nível de pensamento essa pessoa conseguir gerenciar de uma forma mais saudável, ela consegue manter o equilíbrio. Mas se ela não gerenciar e internalizar esses pensamentos, aí que complica, né, doutor Álvaro? Tem várias coisas. De 1990 até 2011, a ciência confirmou aquilo que a gente sabia de forma intangível. A gente considerava as emoções, os sentimentos, coisas abstratas. Mas, cientificamente, emoções e sentimentos hoje são coisas concretas. Então, existem sentimentos e existem emoções que, de acordo com a intensidade e a ecologia, o lugar, podem ser positivos ou negativos. Por exemplo, quando eu digo assim, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de eu estar falando para os telespectadores, no exato momento que eu penso, sinto primeiro, depois eu penso e eu falo, no meu coração gerou uma química exatamente igual ao meu sentimento, igual à minha emoção. Então aquilo que a gente achava literal, por exemplo, cada louco com sua mania, ou eu estou com o coração na boca, esse tipo de conflito, ele partiu meu coração, cientificamente, sem nenhuma dúvida. Não é mais abstrato, é uma coisa absolutamente ela é absolutamente concreta. Quando você diz assim, existe um coração dentro do cérebro e existe um tubo digestório, não é digestivo, é digestório certo, né? Com dente, língua, boca, esôfago, dentro do cérebro também.
Você vê a quantidade de pessoas que se queixam de problemas digestivos, de gastrite, que usam omeprazol. É enorme. Mas isso é uma coisa concreta. Mas isso é por conta, geralmente, de ansiedades. Várias emoções. Significa que as pessoas, Ficam literalmente, remoendo, elas não estão digerindo as suas emoções. Aquilo ali, hoje em dia, a ciência não separa. É uma coisa só. As pessoas não estão digerindo as suas emoções. Se eu estou grato, de fundo do coração, verdadeiramente, produz imediatamente no meu coração um hormônio de gratidão. Agora, se eu estou ressentido, ou se eu estou com raiva, ou eu estou triste, provoca um equivalente do sentimento. É uma coisa só, não existe separação. Inclusive, as 3 principais emoções e sentimentos negativos, cientificamente, são, primeiro, o medo de separação, que é justamente a falta de fé, de você acreditar que existe separação, e que a gente chama cientificamente de ansiedade, que é medo de separação. A ansiedade normalmente gera um medo de mágoa, que pode gerar uma raiva. Muitas pessoas não gostam de raiva, mas vamos supor uma energia de resposta negativa, reativa, que se ficar crônica vira um ressentimento, e que se ficar crônico vira uma tristeza e vira uma depressão. Mas o que eu queria deixar claro, se for possível, e você me ajuda, e você também, é que isso é concreto. Eu tenho uma paciente que ela diz assim: doutor, eu estou com o estômago doendo. Eu falei assim: não, teu estômago não está doendo. A sua filha arrumou um personagem, um namorado, que você não aceita, você não digere. Então, seu estômago não está doendo. Ele está dizendo que você não aceita o namorado que a sua filha escolheu. E são casos que faz exames, fazem endoscopia e não tem Não nada dá no nada. tecido. Continua sentindo dor. Continua sentindo, é disfunção orgânica. Que a pessoa não tem essa informação. É somente a função do órgão que está comprometida. Que a pessoa não tem essa informação, que não é mais intangível, é uma coisa só, é concreto. Aí eu continuo. Aí a paciente volta, porque ela não entendeu que o problema dela não é tomar omeprazol, não é o estômago. O problema dela é a emoção, o sentimento que não está sendo digerido. Emoções contidas. Ela está com aquelas emoções que o cérebro e o ser humano é um sistema que ele é feito para Agora, ele. é questão de rigidez. Essa pessoa precisa desenvolver a flexibilidade. O sistema ele Aceitar funciona assim. melhor. Nosso sistema, para ficar saudável, ele tem que existir, ele tem que estar fluindo. As informações, elas entram por baixo, elas são captadas e elas têm que ser respondidas em ações. Se as informações são processadas e não são respondidas, o corpo avisa. O corpo avisa. Por exemplo, ela voltou depois e disse assim: doutor, eu fiquei boa da dor de estômago, agora o problema é que eu estou com falta de ar. Eu falei: você não está com falta de ar. Aquela pessoa que a sua filha escolheu para namorado, provavelmente agora, ela está sentada no sofá, na mesma atmosfera que você. Ela: como é que o senhor sabe? Seu espírito? Não, a gente sabe pelo seu corpo. Seu corpo está mostrando. Não é mais a coisa difícil é a pessoa entender que não é mais intangível, é concreto. Quando você diz assim: fulana me enganou, parece que eu recebi um soco na boca do estômago. É literal. Porque o cérebro ele tem vários componentes que representam cada órgão do nosso corpo. Sim. Então, quando a gente sente, aciona, dispara o gatilho que representa o órgão, né? O órgão digestivo, respiratório, circulatório. Sabe o que acontece? É muito importante o senhor estar aqui falando sobre isso, doutor Álvaro. Eu sou psicóloga e eu não me conformei muito com a psicologia. Porque a psicologia ela analisa o comportamento humano, né? Mas antes desse comportamento vem muitas outras coisas, que é a psicobiologia. Então, quando se iniciou a medicina por Hipócrates, era dessa forma, né? O todo é mais do que a soma das partes. Aí vem Galeno, departamentaliza o ser humano, né? Fazendo com que ele... Aí quando nascem as especialidades. Então o médico vem e trata o estômago de uma pessoa, trata a garganta, trata só o coração e não trata a pessoa como todo. Então é bacana o doutor Álvaro, sendo um médico, ele ter esse olhar psicossomático. A gente precisa disso. Quando as emoções fazem toda a diferença, né? As tudo. emoções fazem a diferença no nosso ser. Eu pedia para a Natália para ela ajudar. Desculpa, Natália. Não. Eu pedi para ela ajudar, mas a doutora Ini, ela respondeu. Isso que eu vou
falar assim, se a coisa não estiver fluindo, se existir um bloqueio, primeiro o organismo avisa, que a gente chama de um sintoma ou uma somatization. Se aquilo ficar muito crônico, muito tempo, pode virar uma doença. Exatamente. Mas o objetivo do cérebro ou das representações que tem no cérebro é avisar que alguma coisa não está fluindo bem. E, por exemplo, se eu tiver uma lesão nessa região que a gente chama de cérebro emocional, eu não consigo tomar nenhuma decisão. Porque a energia da decisão, ela não é uma energia racional, ela é do cérebro emocional. Primeiro nós sentimos, depois a gente decide, mas quem decide é o cérebro emocional. E o cérebro emocional é um softwarezinho, software é um programazinho diferente daqui, do racional. Esse software aqui, ele costuma usar símbolos, né? Cada louco com sua mania, é perfeito. É o sistema nervoso autônomo. É perfeito. Aí a moça continuou ainda a consulta somatizando. Aí ela falou assim, não vai dizer agora, doutor, que eu estou somatizando. Eu estou com cálculo no rim, não estou somatizando. Claro, só não consegue eliminar aquela peste que está lá na sua casa. A pedra no seu sapato? Né? Então, na realidade, não existe separação. A primeira... É o corpo respondendo, a primeira né? coisa Todas que vai as sofrer. Ele sinaliza. É o medo da gente sofrer uma mágoa, que é essa emoção que a gente chama de ansiedade. Agora, quando a gente sofre muitas mágoas, e as mágoas são repetidas, a gente fica com medo antecipado de sofrer mais mágoas. Sabe o que Mas já acontece? cria uma ansiedade para não ter mágoa. Mas sabe o que acontece? A ansiedade ela é produzida por dois hormônios, um chamado cortisol e um chamado adrenalina. E esses hormônios, eles criam um magnetismo, um campo magnético. Então isso aqui é um campo magnético. Se você vive sofrendo mágoas e alimentando as mágoas ou ressentimento, o que acontece com o campo magnético? Você só atrai situações repetidas. É por isso que eu já disse aqui e sempre digo nos meus seminários, perdão é uma questão de inteligência. E é difícil, né? Perdão é uma questão de inteligência. O cérebro racional toma uma atitude e o emocional acompanha. Pode ser isso, doutor Álvaro? O perdão, a questão do perdão, não é isso? Conhecimento gera motivação, que vai gerar ação e que gera resultado. A gente tendo um conhecimento desse e a gente resolve perdoar porque acredita que vai ganhar saúde com isso. É absolutamente tudo em mão dupla. A gente só teria que inverter a prioridade. O sentimento e a emoção, a ação e o pensamento. Mas aonde você mexer, vai mexer no sistema todo. Por isso que, para a gente ter saúde, que precisa do equilíbrio desses órgãozinhos que estão no cérebro, a gente tem que usar tudo que a gente tem direito. Principalmente a medicina hoje, a chamada medicina informacional. A informação, ela vem primeiro do que a energia. O conhecimento é libertador. E depois da energia vem a materialização. Agora você pode mexer de baixo para cima ou de cima para baixo. E eu queria fazer uma pergunta. Vai ficar para o segundo bloco? A gente pode deixar para o segundo bloco. Mas vamos deixar no ar? Vamos falar no segundo bloco sobre síndrome do coração partido? Que é uma dor que é forte demais. Muito. Todo mundo enfrenta em algum momento também, né? Então a gente volta falando sobre isso no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.